Olá, meus amigos, eu sou o professor André Soares, nós estamos aqui no Instituto Eduque, Instituto e Faculdade, e é muito bom estar com vocês mais uma vez através da mídia, dessas mídias, através dessas aulas que nós temos a oportunidade de aprender e crescer cada vez mais. Eu quero dar um grande abraço e um alô para todos os amigos e alunos que estão nos cursos básicos, médio e bacharel em teologia aqui pelo Instituto Eduque. E pensando em você, nós preparamos mais uma aula para que possamos desenvolver e aprender um pouco mais. E a nossa aula vai tratar exatamente sobre este tema, a pedagogia cristã, a educação cristã. Então eu quero que você me acompanhe aqui através dos slides que nós vamos passar. Se quiser anotar, fazer anotações, fiquem à vontade. Vamos aprender. A educação cristã, quando nós vamos para a Bíblia, nós analisamos que tem diversos textos da Bíblia que nos ensinam, nos advertem, nos preparam cada vez mais. E eu escolhi um versículo ali que exemplifica exatamente isso, que é o que ensina, esmere-se no fazê-lo, no ensinar. Aquele que ensina, que haja dedicação no ensino. Está em Romanos capítulo 12, versículo 7. Nós que estudamos, somos estudantes da Bíblia, somos estudantes da Palavra de Deus, temos que nos preparar cada vez mais para desenvolver o nosso conhecimento, o nosso entendimento e a nossa aproximação de Deus, para que possamos também ser úteis na obra do Senhor, ensinando aos outros, àqueles que estão iniciando. Acompanhe comigo um pouco sobre a educação cristã. O que é a educação cristã? É um processo de educação e aprendizado sustentado pelo Espírito Santo, baseado nas Escrituras Sagradas. Então observa que a palavra educação é uma palavra muito difundida, muito conhecida. Nós precisamos de educação, nós cada vez mais buscamos nos educar mais, porque a educação ela visa a transformação do sujeito. E aqui nós juntamos outra palavra, que é a palavra cristã. Então, quando a gente fala de educação cristã, logo nós entendemos que é o tipo de ensinamento, o tipo de ensino, de estudo voltado para as Sagradas Escrituras. E nós temos um professor excelente também, que é o Espírito Santo. Por isso que é o processo de aprendizado sustentado pelo Espírito Santo, baseado nas Sagradas Escrituras. Quando a gente fala de educação cristã, nós estamos sendo objetivos. A base é a Bíblia Sagrada. Quando a gente fala em filosofia cristã, nós estamos indo para outro campo também. Então existe o campo da filosofia cristã, existe o campo da educação cristã. Essas disciplinas compõem o estudo teológico, o estudo da teologia prática, para guiar indivíduos a todos. Qual que é o objetivo? É guiar indivíduos a todos os níveis de crescimento, através de métodos de ensino em direção ao conhecimento e vivência do plano e propósito divino mediante Cristo em todos os aspectos da vida. Então aqui nós temos um ponto muito interessante acerca da educação cristã, que a educação secular, qual que é o objetivo dela? É preparar o sujeito para um mercado de trabalho, para estar mais preparado para cursar uma faculdade e seguir um ramo que vai aprender uma área de profissão. Agora a educação cristã, ela objetiva, qual que é a principal função dela? É passar ensinamentos que vão abranger todos os aspectos da vida do ser humano, não apenas o intelectual,
mas também o físico, também o espiritual, que é o ponto principal. Então a educação cristã, ela tem por objetivo exatamente viver o plano e o propósito mediante Cristo em todos os aspectos da vida. Também equipa as pessoas para o ministério efetivo, com a ênfase geral em Cristo como mestre, educador por excelência, e os seus mandamentos para fazer e treinar discípulos. Então um ponto importante aqui é que, para a obra do ministério, a educação cristã, ela é de suma importância. Para os ministros da palavra, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque os ministros têm que estar preparados para cumprir o que Jesus mandou, que é fazer discípulos. Então aqueles que são obreiros, são ministros na casa do Senhor, eles precisam estar muito bem preparados, porque virão muitas pessoas questionando, muitas pessoas perguntando, querendo descobrir, querendo conhecer, tendo desejo, tendo sede pela palavra. A Bíblia fala que chegará um tempo que muitos terão fome e sede, mas não de comida e bebida, e sim da palavra. E nós estamos vendo esse tempo, um tempo onde nós vemos muita gente em lives, muitos mestres de lives que ensinam, porém às vezes não tem sustentabilidade os seus ensinos. As pessoas, ao invés de ficarem esclarecidas, ficam confusas, ficam perdidas. Então é nesse momento que precisa de pessoas abalizadas na palavra do Senhor, conhecendo todos os meandros, todas as estruturas da educação cristã, para poder ensinar essas pessoas que chegam com questionamento. Nós temos um quadro hoje, um fato histórico hoje, é que as pessoas, quando vêm para Cristo, ela vem com muitas perguntas, muitas dúvidas, porque hoje o acesso à informação é muito grande. Então você pode acessar informação a todo momento. E as pessoas vão pesquisando, e às vezes não conseguem filtrar o que é bom e o que não é. Por isso que nós precisamos de ministro para a obra do ministério, para que haja um ministério efetivo. Nós precisamos conhecer muito bem esta disciplina, porque ela nos ajudará a caminhar por outras áreas para podermos ser instrumentos úteis na obra do Senhor. Não é incomum muitos alunos virem me perguntar algumas questões que são básicas, questões que são bases da fé cristã, mas eles ainda têm dúvida por conta dessa muita informação que nós temos. Mas informação não quer dizer conhecimento genuíno. Então nós temos que filtrar, ver o que é verdade e o que não é. E o objetivo é treinar discípulos. Esse é o objetivo maior. O aprendizado da educação cristã. Nós estamos aqui no conceitos e características da educação cristã. Vamos ver aqui o aprendizado da educação cristã. Nós temos ali um texto que diz assim, um foco na fé é cada vez mais comum no discurso da educação cristã. Isso pode ser útil, pode-se começar perguntando o que é o conteúdo da fé, o que é fé, quem foi Jesus, quais são seus ensinamentos. A fé, então, é um todo manifestado e multidimensional, assim como a religião. Então, o objetivo da educação cristã é exatamente estruturar, sistematizar essas grandes perguntas que se fazem. Mas o que é a fé? O que é a fé? Quem que é Jesus? Por que Ele é Salvador? Por que Deus criou todas as coisas? Como Deus criou? Então tudo isso é estruturado de forma sistemática e com respostas que venham a satisfazer a cada pergunta. Então a educação cristã, nesse sentido, é um campo de investigação bíblica, investigação da fé cristã. Muito importante, por quê?
que a palavra fala que nós temos que responder cada um que pede a razão da nossa fé. Pedro fala isso, Paulo fala que nós devemos responder cada um como convém. Então a nossa resposta tem que ser equilibrada. Então nós precisamos sim responder. Nós não podemos chegar a dizer, mas eu creio assim e pronto. É assim que eu creio e ponto final. Não, nós temos que falar racionalmente o porquê que nós cremos, qual é a razão da nossa fé, o porquê que nós somos cristãos, porque a fé ela é racional. A fé ela não é um sentimento, a fé ela é racional, ela atua na nossa razão também. Por isso que nossa fé ela não é uma fé louca, ela é uma fé verdadeira. A Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens. Então nós precisamos trabalhar através do Espírito Santo para que a venda que tem cegado o entendimento dos homens seja colocada por terra e eles venham conhecer a glória de Deus. Inevitavelmente, aprender a fé também tem muitas dimensões quando interpretado como aprendizado pelo qual o aprendiz entra e cresce no relacionamento de fé específico, além de aprender sobre o objeto ou conteúdo dessa fé. Em termos cristãos, aprendemos a Cristo e não aprendemos sobre Ele. Então, olha uma coisa que Pedro falou de forma interessante, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Muitos pensam que crescer no conhecimento é crescer no conhecimento teórico, conhecimento teológico, conhecimento bíblico, mas na realidade não é. Se você analisar o que Pedro fala no início dessa epístola, que é esse texto que eu falei, é 2 Pedro 3,18, se você vê o que Pedro fala lá no capítulo 1, que nós crescemos no conhecimento quando nós acrescentamos as virtudes. Então a fé eu tenho que acrescentar a virtude eu tenho que acrescentar o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio paciência e assim por diante. E se nos faltar algum item, nós somos cegos, não teremos amplo acesso no reino de Deus. Então crescer no conhecimento é mais do que aprender sobre Cristo, é aprender a viver como Cristo viveu. Então nós precisamos aprender a viver como Cristo. Então quando que eu cresço no conhecimento? Quando eu me torno cada vez mais parecido com Cristo, quando eu me assemelho a Ele. O aprendizado, ainda dentro do aprendizado da educação cristã, esse aprendizado religioso confessional abrange inevitavelmente o aprendizado cognitivo, afetivo, o estilo de vida. Tais reflexões nos levam ao aprendizado do discipulado, aprendendo a se tornar e tornar-se mais um discípulo de Cristo. Isso implica em um tipo de jornada ou aprendizado que pode incluir as noções mais amplas do aprendizado por práticas transformadoras nas disciplinas espirituais, religiosas e morais. Então observa que o aprendizado da educação cristã, ele não é um aprendizado que envolve a espiritualidade, simplesmente. Ele envolve a nossa intelectualidade, olha que ele é cognitivo e também afetivo, nosso sentimento. Observa aqui que nós estamos falando da nossa alma, porque a cognição, o sentimento, ele está em nossa alma. Então esse aprendizado da educação cristã, ele vai nos transformar, porque a cada momento que eu vou me aperfeiçoando, a cada momento que eu vou me aprofundando, eu vou moldando a minha vida, isso vai transformando. E isto que é a educação? A educação visa a transformação do sujeito.
Quando nós estamos falando de cristã, acrescentamos mais uma palavra, eu estou querendo dizer que ela transforma o indivíduo para que a cada dia ele se pareça mais com Cristo. E ainda, as disciplinas que envolve são espirituais, religiosas e morais. O desenvolvimento da educação. A etimologia da palavra desenvolver, do verbo desenvolver, relaciona-se com o desdobramento não envolvente. E os dicionários geralmente o definem em termos de crescimento em complexidade e maturidade, tornando-se maiores e mais avançados. Escolas e órgãos da igreja, no entanto, frequentemente usam a linguagem do desenvolvimento para se referir à aprendizagem e, particularmente, à sua facilitação intencional por meio do ensino. Então, observa que desenvolver, ela tem o significado de que crescimento em complexidade, maturidade, tornando o indivíduo cada vez maior e mais avançado. Então a nossa educação cristã, ela precisa ser desenvolvida cada vez mais nas igrejas. Precisa ser investido em educação cristã. Invista, se você que está me ouvindo, está ouvindo esta aula, é um obreiro, é um pastor, é um dirigente de uma igreja, invista em educação cristã, invista no preparo dos obreiros, no preparo dos membros, para que você tenha pessoas desenvolvidas, maduras na fé. Boa parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje é exatamente por falta de conhecer. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras e, consecutivamente, nem o poder de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Então, Salomão vai dizer que o conhecimento é melhor do que a prata, do que pedras preciosas. Então, o conhecimento você precisa investir, porque isto é algo que ninguém tira. Depois que você desenvolve, você jamais consegue voltar ao que era antes. Quando a tua mente abre, jamais você conseguirá fechá-la novamente. Certo? Então isso é muito importante que nós entendamos, que venhamos desenvolver a fé das pessoas. Naturalmente devemos reconhecer que a natureza e a educação nunca podem ser isoladas e que não devem ser combatidas de maneira fácil. O desenvolvimento humano nunca é uma questão de um conjunto de causas, genes internos e ambiente externo funcionando totalmente independente um do outro. Então o conhecimento ele é sócio-interativo, né? Como grandes pensadores falaram. Nós não podemos isolar o meio, nós não podemos isolar a pessoa para querer que ela aprenda. Então ela precisa desenvolver vivendo com as suas vivências. O conhecimento tem que ser empírico para poder ser desenvolvido. Vamos ver o objetivo da educação cristã? Agora que nós já aprendemos alguns conceitos, algumas características da educação cristã, vamos analisar para que serve. Se a educação fosse uma caminhada, para onde ela vai? Qual é o telos da escolaridade, seu propósito e fim? O crítico social e educador Postman ponderou que sem uma narrativa, a vida não tem sentido. Sem significado, o aprendizado não tem propósito. Sem um propósito, as escolas são casa de detenção, não atenção. Sem um propósito transcendente e honroso, a educação deve chegar ao seu fim. E, quanto mais cedo acabarmos, melhor. Então, qual que é a finalidade? A palavra telos quer dizer finalidade. Existe até um estudo específico, que é a teleologia, que é o estudo das finalidades. Então, qual que é a finalidade da educação, da escolaridade? Como o Postman disse, se não tiver um objetivo muito claro, muito específico,
Então, as escolas, elas são casa de detenção, estamos perdendo tempo. Se o objetivo aqui não fosse o aprimoramento do seu conhecimento, para que você observasse de forma diferente esse tema, então não teria sentido nós estarmos nessa aula. Então qual que é o objetivo aqui? Lançar bases para que você busque um novo campo de pesquisa e aprofunde os seus conhecimentos. Nossa aula é de 30, 40 minutos, então nós apenas damos algumas bases para que você aprofunde os conhecimentos e desenvolva cada vez mais e procure desenvolver a educação cristã, a pedagogia cristã na sua igreja, na sua casa, na sua família, na sua vida, para que você possa melhorar, crescer, desenvolver. Vamos ver algumas considerações históricas sobre a educação cristã para ficar mais claro aquilo que nós estamos falando. Jesus Cristo apresentou-se ao mundo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Verbo que se fez carne. Ele veio, como diz o apóstolo João no prólogo do Evangelho, para iluminar os homens e torná-los filhos de Deus. Ele não veio propor uma nova escola de filosofia, nem reformar os programas de estudos vigentes nas escolas no período helenístico do mundo greco-romano, ou no mundo oriental, antes de voltar ao Pai no dia da Ascensão. Então, qual que é o objetivo de Cristo aqui? Não foi criar uma escola educacional, não foi melhorar o judaísmo que estava bem estruturado na sua época, que estava em pleno desenvolvimento, muito menos aprimorar ou desenvolver as escolas helenistas, greco-romana, porque eles tinham muitos filósofos capazes de transformar, de ajudar, de contribuir. Jesus veio, de fato, para se apresentar como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, para poder realizar o sacrifício pela minha e por sua vida. E o objetivo de tornar filho de Deus, semelhante a Ele. Em Hebreus 2,11 diz que tanto o que santifica quanto os que são santificados são uns. Por isso, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, o objetivo de Cristo não é estruturar uma educação muito bem funcional, muito bem estruturada, muito bem desenvolvida. Não foi esse o objetivo primário. Porém, nós não podemos discordar ou não observar que Jesus ele foi um mestre por excelência. Nós já vamos comentar sobre isso um pouco mais à frente aqui. A doutrina de Cristo e os ensinamentos da igreja vieram a influenciar as disciplinas escolares e a inspirar currículos e programas, assim como motivar os artistas nas suas composições e a promover instituições. Ali logo em Atos dos Apóstolos diz, 2,42, que eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos. Essas doutrinas, esses ensinamentos, são ensinamentos que eles recebem de Cristo. Vale lembrar que a palavra doutrina aqui vem do grego didaquê, que é de onde vem a nossa palavra didática, que é ensinamento. Então, o estudo, doutrina, quando falamos, é o ensinamento, o estudo que Cristo, o aprendizado que Cristo deixou para os discípulos, e os discípulos transmitiram aos novos convertidos, aqueles que abraçavam a fé. E como os ensinos de Cristo, eles são ensinos morais, ensinos éticos, ensino que valoriza o ser humano. Se você analisar o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, independente da religião que você for, ou se você não tiver nenhuma religião, mas se você for um amante do aprendizado, alguém que quer aprender, analise de forma crítica, de forma que você venha aprender, faça uma análise crítica dentro dos evangelhos, e você vai ver que Cristo foi um exímio ensinador, foi um mestre por excelência, e você vai ver que os ensinos de Cristo
eles são necessários para toda a humanidade em todos os tempos, porque são ensinos que valorizam o próximo, o amor ao próximo, ajudar o próximo, encaminhar ao teu semelhante. Então é muito importante que nós aprendamos sobre a doutrina de Cristo, e ele realmente influenciou. Hoje, se nós temos faculdades, é por causa da influência da igreja. A igreja foi aquela que instituiu as primeiras universidades. Então, a religiosidade, ela não é contra o aprendizado. Muitos têm esse conceito, infelizmente, que a fé, ela está contrapondo a ciência, que a fé está em oposição à ciência, que a fé está em oposição ao conhecimento. Não, pelo contrário, nós temos muitas pessoas inteligentíssimas em nosso meio, que desenvolvem muitas teorias. Tivemos já grandes homens na história que desenvolveram as principais teorias sobre o cosmos, sobre a física, sobre a filosofia, sobre biologia. Hoje nós temos a biologia, a bioquímica, que cientistas estão descobrindo coisas extraordinárias, que contrapõe a própria ciência. Então é a ciência contrapondo. A fé, ela é objetiva, a fé, ela é extraordinária, ela vai além de toda a capacidade humana. Mas agora a ciência, nós temos que entender que a ciência é feita de teorias, e essas teorias, uma hora ou outra, podem ser refutadas. Então hoje nós temos muitos cientistas refutando grandes teorias que perduraram por séculos. E isso é algo constante na ciência. A ciência, ela não é uma disciplina fechada. A cada dia descobre-se mais coisas e que contrapõem o que foi dito por grandes pensadores do passado. Vamos ver aqui um pouquinho sobre a missão dos apóstolos. No dia da ascensão de Cristo, o que Cristo ordenou para os discípulos? Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo o que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco até o fim dos séculos, ou do mundo. Observa aqui que interessante. Qual que é o objetivo dos discípulos que se tornaram apóstolos, receberam essa missão? Até então eram discípulos, mas agora recebem a missão de ir por todo o mundo e ensinar o que Cristo ensinou para eles, ensinar a eles a guardarem tudo o que Cristo tinha ensinado. Então observa que a missão da igreja também é essa: nós devemos ensinar as pessoas o que elas devem guardar sobre os ensinamentos de Cristo. Então esta é uma missão para nós, e por isso estamos aqui nessa aula, para aperfeiçoar a nossa educação cristã, para que possamos ensinar aos outros. E Marcos diz que Jesus nos orientou, nos ordenou, melhor dizendo, que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então é nossa função nós ensinar, pregar a todos quanto vêm saber da nossa fé, pedem razão da nossa fé. Os apóstolos, no entanto, não fundaram escolas, não exerceram o ministério da palavra nas praças, mas exerceram o ministério da palavra nas praças, nos lares, navios, prisões, instruindo pessoas simples, recomendando aos filhos que obedecessem e honrassem os pais. Em sua fase inicial, no grande centro de radiação cristã, que foi a cidade de Antioquia, a igreja nascente estabeleceu dirigentes e funções ministeriais representantes. Então observamos aqui que a igreja ela não está preocupada em fundar uma escola cristã, ela está preocupada em atingir o máximo de pessoas possível. Então eles não vão se fixar em um lugar, eles vão para os lares, eles vão ensinar aos simples, aqueles que estavam entre os estadistas, ensinavam os estadistas. Nós temos
o apóstolo Paulo foi uma pessoa que era instruidíssima, muito conhecedora, que debatia com procônsulos, que tinha conhecimento das leis romanas, tinha conhecimento das filosofias gregas, tinha conhecimento de toda a lei judaica e teve uma experiência com Cristo e passou a ensinar a todos quanto estavam diante de si. Então é muito importante nós entendermos isso, que nós não devemos estar fixados somente em um lugar, nós devemos aproveitar todas as oportunidades para desenvolver a educação cristã. Aí nós temos o histórico aqui dos padres. Paulo, um judeu helenizado, lançou as bases da língua em que se difundia o cristianismo, que é o grego koiné, a língua usada no fim do primeiro século da nossa era, e falava no Oriente e nas grandes cidades cosmopolitas do Ocidente. Depois nós temos o latim. Por volta de 150 o latim vai ser a língua mais usada. E teremos alguns homens, conhecidos como os pais da igreja, santos padres, está ali, que são os pais da igreja, homens de fato santos. E duas escolas teológicas que são fortalecidas, a escola de Antioquia, e olha quem estava na base da escola de Antioquia, um dos mestres que ensinava lá era o apóstolo Paulo. Então ele lançou base ali naquela localidade e ela se tornou um centro teológico muito forte. E a outra é em Alexandria, também pelo fato daquela grande biblioteca que estava situada em Alexandria, algo que dava condição para as pessoas, os bispos que estavam ali, os presbíteros, aprender cada vez mais e estruturar a sua fé. Então, a princípio, a igreja, para que ela não ficasse conhecida como uma fé folclórica, o que ela fez? Ela buscou dentro dos filósofos para poder argumentar contra os hereges que estavam aparecendo aos montes e poder defender a ortodoxia, a verdadeira fé. Vários homens surgiram, vários bispos, tanto antioquenos quanto alexandrinos, e disputavam, debatiam sempre entre eles para buscar estruturar uma fé verdadeira. Dentre eles nós temos Orígenes, Atanásio, Teodoro de Mossuéstia, Cirilo, Eusébio de Cesareia, um grande historiador da igreja, Ambrósio, Jerônimo, Papa São Leão Magno, dentre outros, Tertuliano, Agostinho. Então, diversos homens que nós temos aí, seus escritos hoje para aprendermos ainda e que defenderam a verdadeira fé. Terceiro ponto aqui, a educação cristã é um processo planejado, sistemático e contínuo, ele não pode parar. Apresentar uma proposta de educação que seja séria e competente significa certamente ter a clareza de que não há sentido em ser apenas mais uma instituição que, junto a outras, contribua para a manutenção do status vigente das pessoas em sua vivência e sociedade. Implica apresentá-la com a radical diferença da superação da mediocridade e do senso comum. A escola é o grande lugar da síntese teórica e prática, isto é, do convívio entre o desejável e o possível. É onde a curiosidade conquista seu espaço e o conhecimento se diversifica. Então a escola tem que ser um lugar onde nós vamos desenvolver. Infelizmente, a nossa educação atualmente, na nossa nação, ela está bastante até, podemos dizer, precária, muitas vezes apenas com viés ideológico, que acaba tirando a capacidade das pessoas de pensarem e de desenvolverem um pensamento crítico,
sair da mediocridade, sair do senso comum e aprofundar seus conhecimentos, um conhecimento imparcial, onde venha desenvolver o indivíduo. Então esse é o quadro da nossa educação na atualidade. Porém, na igreja, a educação cristã, ela não pode ser relativizada, ela não pode ser relativista, ela tem que ser objetiva, baseada nas Sagradas Escrituras, baseada nas doutrinas e não em dogmas, e não em regimento interno, mas nas doutrinas genuinamente bíblicas, por intermédio do Espírito Santo de Deus. No entanto, reafirmar constantemente as marcas que caracterizam as instituições cristãs é um gesto necessário de responsabilidade intransferível. A medida, o bom senso, o modo adequado, o gesto equilibrado, a temperança se originarão sempre da relação que se estabelece entre a escola e aqueles que lhe dão sustentação real e a própria comunidade. Então observa que nós temos que reafirmar constantemente aquilo que nos caracteriza, aquilo que é nossa marca. Então nós temos que continuamente desenvolver isso. Ter bom senso, ter equilíbrio, ser moderado, ser sóbrio, ser temperante. Isso tudo é necessário para atingirmos o objetivo e influenciarmos a comunidade. Desde que Jesus, o ministério educacional de Jesus, desde que Jesus iniciou seu ministério de ensino, isso foi visto com muita curiosidade em vários momentos. Até os discípulos perguntaram sobre o modo que Jesus ensinava. Esses discípulos procuravam, em última análise, viver o que haviam visto em Jesus, o resultado e o seu tempo com ele. Os evangelhos e o primeiro capítulo de Atos são o principal recurso para ver o ministério educacional de Jesus, pois estes são os meios diretos de identificação para seu propósito, conteúdo e metodologia de ensino. É o que eu comentei aqui com vocês. Analisem os evangelhos e analisem o resultado da vida de Jesus. O resultado da influência de Jesus está descrito em Atos dos Apóstolos, aquilo que os discípulos passaram a fazer, aquilo que os apóstolos começaram a fazer depois da assunção de Cristo. Então Jesus, de fato, ele foi um educador por excelência. Jesus foi o maior educador que essa terra já viu. Ele transformou pessoas simples, pessoas brutas, em pessoas pensantes, pessoas dispostas a ensinar todo o mundo. E olha que a escola de Jesus foi uma escola extraordinária. Hoje, se você for ver a grade curricular aí de uma universidade, ela chega até a 7.000 horas. Aí se você pega cursos de pós-graduações como mestrados e doutorados, mais umas 9.000, mais umas 2.000 horas, 3.000 horas no máximo. Então a educação hoje está caracterizando como horas aí, ela está entre 2.000 até 10.000 horas. Os discípulos eles estudaram cerca de 15.000 horas com Jesus, mínimo 15.000 horas. Por quê? Eles estudavam todos os dias, desde acordar até o dormir. Foi uma escola extraordinária, incansável, que Jesus a todo momento estava ensinando. Não é à toa que das 100 vezes que chamam Jesus, 90 vezes o chamam de Rabi, Rabone, que quer dizer mestre. Então, isso nos mostra que o ministério de Jesus, no que se refere à educação, ele foi muito amplo. Jesus veio para ensinar, pregar e curar os enfermos. Esse é o tripé do ministério de Jesus. E ensinar envolveu a maior parte do seu ministério. Então a Palestina nos tempos de Cristo vivia em áreas apocalípticos. Era comum o surgimento de líderes mensageiros do escato. Escato quer dizer fim. Escatologia, o estudo sobre
o fim. Entre outros líderes encontrava-se João Batista. Segundo os relatos do Evangelho, ao receber o sacramento escatológico do batismo por João, Jesus passa a fazer parte de um grupo considerado dissidente, aqueles que viviam no deserto e se dirigiam a Jerusalém por ocasião das festividades religiosas. Porém, o mestre da Galileia não se deixa levar por questões políticas, ideológicas ou religiosas. Ele inaugura uma escola peregrina. Mais do que exigir obediência cega às leis estabelecidas, resgatou o sentido dos mandamentos enquanto guia para uma vida de santidade. Jesus foi identificado como profeta e mestre. Profeta, pois anunciava a palavra de Deus aos seus filhos. Mestre, pois ensinava como colocar em prática essa palavra. Então Jesus, algo interessante aqui, é que ele não se relativizou com o tempo dele. Então ele não pegou os ensinamentos da lei, da palavra e relativizou e moldou conforme o pensamento dos judeus ou dos israelitas do século I. Ele ensinou a real palavra do Senhor. Ele ensinou como aplicar na sua vida esses mandamentos. Ele não foi levado por nenhuma ideologia, por nenhum sistema. Ele foi reto e íntegro à missão que o Pai havia incumbido, que era o quê? Trazer o reino até nós. Ele disse, o reino de Deus está próximo, ou seja, é chegado até nós. Então isto é algo muito importante para nós notarmos. Jesus não se corrompeu com o seu tempo e ensinou para agradar os outros, mas ele ensinou as verdades. Por isso que muitos vinham questionar. Os principais sábios da época vinham questionar. Saduceus, os principais religiosos da época vinham fazer perguntas. Os saduceus, os escribas, fariseus, de toda parte as pessoas queriam entender, conhecer quem era este rabi. Então ele ensinava a colocar essa palavra, a palavra de Deus, em prática. Jesus utilizava para ensinar a técnica do machal. Em hebraico, machal é traduzido por parábola em português. Assim, para ensinar coisas espirituais, místicas, leis fundamentais do reino de Deus, o qual está na iminência de se manifestar, o Mestre Jesus o apresenta a partir de realidades experimentais encontradas na vida cotidiana. Jesus é um educador por excelência. A expressão joanina, o verbo se fez carne, permite entender o sentido educativo da existência. Então observa que Jesus ele utilizava principalmente a técnica da comparação, as parábolas. Então ele pegava algo que era comum para as pessoas entenderem, como um semeador, que era algo comum da época, e aplicava as verdades do reino de Deus. Então esta era a forma que Jesus tornava claro os ensinos, tornava acessível o ensinamento. E este é o nosso dever. Como educadores cristãos, nós não devemos ficar debatendo teologia acadêmica com os membros da igreja, não devemos querer enchê-los com teologia teórica, filosóficas. Na realidade, nós temos que pegar tudo isso. Se nós somos verdadeiros educadores, nós temos que pegar esses conceitos difíceis e esclarecer para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo de aprender e de desenvolver cada vez mais. Que venhamos aprender com Cristo aqui, que ele pegava as principais doutrinas, as principais partes da lei que era necessário que as pessoas entendessem e aplicava de uma maneira fácil, compreensível e acessível. Então esse é o objetivo de estarmos aqui.
aprendendo sobre educação cristã. É para nós prepararmos uma pedagogia que seja clara, que seja objetiva, ao mesmo tempo acessível a todos, que todos nos compreendam quando nós formos ensinar, desde os mais simples aos mais intelectuais, aos mais bem preparados, que tiveram mais oportunidade. Então, nesta aula, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que é educação cristã. Eu convido você a aprofundar esse conhecimento, a aprimorar esse conhecimento. Isso que nós passamos aqui são apenas bases, são apenas alguns conceitos, algumas bases bem resumidas, para que você tenha a condição de pegar esse tema e aprofundar cada vez mais. E não somente aprofundar para querer conhecer, para querer aprender, mas preparar os obreiros da sua igreja, preparar as pessoas para que possamos ser fortes na educação cristã. Possamos ter escolas bíblicas dominicais muito bem estruturadas, com materiais didáticos para os membros, com materiais para os professores, para que possam explicar de forma mais clara, usar recursos visuais. Então isso é necessário, este investimento é necessário para desenvolvermos cada vez mais. Preparar os obreiros, preparar a todos os que trabalham nesta área ou têm interesse de exercer o ensino, porque como está escrito no versículo inicial aqui da nossa aula, o que ensina que haja dedicação no ensino. Possamos venhamos investir em livros para compreender melhor, não só apenas para ficar debatendo, entrar em polêmicas, entrar em questões difíceis, não, mas para ajudar aqueles que não tiveram muito acesso ao que nós temos hoje. Então é necessário nós desenvolvermos. E através dessa aula eu espero ter ajudado você neste tema, para que você possa cada vez mais aprimorar isto onde você estiver, seja na igreja, seja num pequeno grupo, onde você desejar aplicar a educação cristã. E também, aproveitando o fechamento dessa nossa aula, eu quero convidar você a conhecer as metodologias do Instituto Eduque, da faculdade, Instituto e Faculdade. Nós temos cursos do nível básico ao bacharelado em teologia. Nos comunique, contate conosco, que nós vamos passar como que é a metodologia, como que funciona, para que você possa aplicar na sua igreja. Então a didática é fácil, o material é acessível, é um material autodidático, qualquer pessoa pode ler e aprender com o nosso material, porque foi preparado para facilitar todos esses conceitos que a princípio parecem difíceis da educação cristã, do conhecimento teológico. Nós procuramos facilitar e colocar em um material acessível para você, composto por 12 módulos no básico, 12 módulos no médio, e desta forma você passará a conhecer melhor todo o tema teológico e toda a teologia pentecostal, teologia cristã, a teologia bíblica. Também, se você já tem essas bases, você pode procurar o bacharelado em teologia, que você vai aperfeiçoar, aprofundar mais e se tornar um teólogo. Então, muito bom ter vocês conosco nesta aula. Agradeço a atenção de cada um e um grande abraço a todos vocês.